Olá, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela decisão de assistir o intensivão de BNCC. E fique no grupo de WhatsApp, porque lá nós enviaremos um certificado de participação do intensivão de BNCC, uma coletânea de atividades alinhadas à BNCC, de alfabetização, que desenvolvem a consciência fonológica, a partir da música Assim Assado do Palavra Cantada, e tudo isso será recebido nesse grupo, então você precisa permanecer lá para receber. E nós também vamos reabrir as vagas para nossa formação em BNCC para o ensino fundamental 1. Então, se você perdeu, não conseguiu entrar, essa é a sua chance, porque as inscrições ficarão abertas por pouquíssimo tempo, serão super limitadas, então aproveita para entrar nesse curso que eu vou te ensinar como fazer um plano de aula, porque a BNCC nos ajuda nisso, e também vou desvendar aí algumas coisas mais práticas da BNCC, que são práticas de linguagem, objetos de conhecimento, e nós temos as aulas do resumo do documento mesmo, além de muito material, catálogo de atividades da BNCC, então tem muitas coisas por lá. Aproveita para entrar nessa turma com R$ 200 de desconto e também eu não tenho nenhuma previsão para abrir novamente, então a hora é agora. E no final dessa transmissão, lá no Instagram, eu vou abrir uma live para tirar todas as suas dúvidas. Então, se você ficar com alguma dúvida, tanto do conteúdo quanto sobre o curso, entra lá no Instagram no final, que eu vou esclarecer todas as dúvidas e eu quero você comigo na formação de BNCC para Ensino Fundamental 1. Olá, seja muito bem-vinda à aula do Intensivão de BNCC. Hoje eu vou falar um pouco sobre a BNCC, o que é a BNCC, como ela pode nos ajudar no nosso planejamento de aula e muito mais. Então, eu vou colocar aqui os slides para vocês visualizarem melhor tudo que eu vou passar por aqui. Pode abrir. Então, esse é o nosso intensivão de BNCC. O nosso foco está aí na BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, né? O ensino fundamental 1, primeiro a quinto ano, mas todo mundo que precisa conhecer a BNCC vai se beneficiar desse intensivão. Então, primeiramente, vou falar um pouquinho quem sou eu, né? E o que eu vou te ensinar aqui hoje. Meu nome é Daniela de Passe, eu estou aí atuando na área da educação desde 2009. Então, eu fiz faculdade de pedagogia entre 2008 e 2011, e desde 2012 eu sempre atuei na rede pública como professora. Durante a faculdade, eu fiz um estágio remunerado de 2 anos na prefeitura que eu moro, eu aprendi muito, e sempre trabalhei na rede pública, fiz muitas formações, fiz especialização em alfabetização e letramento, e trabalhei aí com crianças desde a educação infantil até o ensino fundamental, nono ano. Então, eu acredito que tudo que eu sofri para aprender a montar um plano de aula, a montar um plano anual, eu posso passar para você não passar por tudo isso que eu passei, todas essas dificuldades, porque no início a gente sai da faculdade sem estar pronta para sala de aula, para rotina, para prática, e aí nós recebemos reclamações de famílias, nós recebemos também reclamações da gestão, então a gente monta um plano de aula, elas devolvem com um monte de observações, não dão o respaldo para a gente, para que a gente consiga aí fazer esse plano da forma que elas querem. Então, eu estou aqui para te ajudar, para que você não passe por isso como eu passei. E aí, atuando sempre na rede pública, aprendi muito, tive muita formação e sei o quanto a Base Nacional Curricular Comum pode nos ajudar nesse sentido. Deixa eu passar. Então, o que você vai aprender hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho o que é a BNCC, quais são as leis que norteiam essa base, né? Porque muitas pessoas acham assim, uma lei nova, mas nós sabemos que não é uma lei nova, ela está aí presente em leis maiores da área da educação. E aí eu vou tirar algumas dúvidas sobre a BNCC, o que é essa base, por que o Brasil adotou uma base, a BNCC ela é obrigatória? Qual a diferença entre essas leis da educação, a LDB, as outras diretrizes curriculares? Qual a diferença entre a BNCC e um currículo, né? Muitas pessoas acham que a BNCC é um currículo. Como a BNCC foi construída, é muito importante a gente entender como foi feito esse processo de construção da BNCC, para que a gente não fale sem saber, sem propriedade, a gente precisa entender onde nós podemos ler a BNCC, o que são as 10 competências gerais da BNCC e como elas podem nos ajudar, principalmente nesse pós-pandemia aí, onde nós estamos enfrentando tantas dificuldades. Outra dúvida comum, a BNCC elimina as disciplinas?
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre algumas controvérsias da BNCC, ela é criticada aí por algumas pessoas, mas eu sempre falo, nós precisamos entender o documento, ele é um documento norteador da nossa área da educação, então como profissionais da educação a gente precisa entender, dominar, conhecer, e que mesmo se a gente for criticar alguns pontos, nós precisamos estar embasados, a gente precisa saber e entender. Então, vou falar sobre essas controvérsias, porque algumas delas são até mesmo equivocadas, e também um pouco sobre a estrutura da base, né? Muitas pessoas se sentem confusas em relação ao que é unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades, quais são as áreas de competências, né? As competências curriculares e também os códigos, né? As pessoas nem sempre entendem que o código EF06HI14 significa. Então, quando eu consigo bater o olho lá no código e entender que ele é de ensino fundamental para o 6º ano de história, eu facilito a minha vida também. Então, esses são os principais pontos que eu vou falar hoje. E, claro, né, como saber de tudo isso vai te ajudar e te beneficiar em relação à BNCC. Então, nós vamos falar sobre tudo isso, explorar e entender como a gente pode usar a BNCC na prática e como nós podemos utilizar os conhecimentos da BNCC ao nosso favor. Em 3 pontos principais que nós precisamos ter e quando a gente pensa na base nacional curricular. Eu preciso de emprego, preciso trabalhar, me formei, não tenho oportunidade. Então, quando você vai lá fazer uma entrevista numa escola particular, é muito comum que eles falem, aqui nós seguimos a BNCC. Se você domina, vai te facilitar a sua vida. Outras escolas, você passa aí por um processo de seleção e durante esse processo de seleção, a escola, ela vai te pedir uma aula, ela vai te pedir um plano de aula. Então, quando você já tem isso, você já sabe disso, não adianta a gente querer ir atrás dessas informações depois, no momento que você chegou lá e tem que dar um plano de aula. Não, você já tem que saber fazer. E também concursos públicos, né? A BNCC ela está na bibliografia de muitos concursos públicos para professores, para gestores também. E no caso dos professores mesmo, já sou professora, eu já atuo na sala de aula, seja na rede pública, seja na rede particular, eu preciso conhecer esse documento, ele é muito importante, e quando eu falei de mim, eu acabei não falando que atualmente eu estou atuando na coordenação pedagógica, então eu sei como faz diferença aquele professor que me traz aí um plano de aula embasado na BNCC, alinhado com a BNCC, daquele professor que não domina o documento. Então, a gente precisa entender, saber disso, isso vai facilitar a nossa vida com a gestão, com as famílias, e nós estaremos aí seguindo esse documento normativo que está presente e nós precisamos conhecer. Então, por que é importante conhecer a BNCC, aprender sobre ela? Porque eu consigo entender que a BNCC, ela traz inúmeras habilidades para crianças, desde a educação infantil, dos 0 anos mesmo, até o ensino médio. Então, a BNCC, ela é um documento de 600 páginas, ele é um documento desse tamanho, que abrange aí toda a educação básica, que está educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Dentro do ensino fundamental, temos aí a divisão de anos iniciais, 1º, 5º ano, e anos finais, 6º ao 9º ano. Então, eu preciso, se eu estou atuando na educação básica, ou eu quero atuar na educação básica, eu preciso atender esses requisitos. Por quê? Porque a BNCC, ela pede que as crianças desenvolvam certas habilidades de acordo com as diferentes áreas do conhecimento, e também ela precisa eu preciso entender assim, que se a criança precisa ter essa habilidade, por exemplo, na BNCC do 1º ano, tem lá a habilidade de perceber que letras e números são diferentes, né? Não são a mesma coisa. Então, que aula eu vou planejar para que o meu aluno perceba a diferença entre letras e números? Ou como eu vou atuar? Então, é nesse momento que a gente vai alinhando aí as nossas propostas às habilidades que a BNCC pede. E eu recebo com muita frequência perguntas do tipo: o que ensinar para criança de 4 anos? O que ensinar para criança de 3º ano? Então, a gente acaba com esses problemas quando a gente conhece as habilidades da BNCC por ano. E como a gente pode planejar nossa aula para que as crianças cheguem lá, né? Então, nós temos aí o ponto de final, né? O ponto de chegada, que são as habilidades. E os currículos, eles serão
o caminho que vamos percorrer para que a criança chegue. Então, por exemplo, nesse exemplo dos números e letras são diferentes, que propostas eu posso fazer para que a minha criança perceba isso? Eu posso passar atividades onde tem diferentes símbolos. Então, para a criança perceber que números e letras são diferentes, que propostas eu posso desenvolver com elas? Eu posso dar uma atividade onde eu tenho números, letras e símbolos, né, exclamação, e eu pedir para a criança pintar a letra de vermelho, o número de verde, os símbolos de amarelo, ou eu posso trazer aí o nome da criança, a data e pedir para ela diferenciar, a partir do contexto mesmo, quando eu tenho o alfabeto na sala, quando eu trabalho calendário, ela vai percebendo, quando eu conto as crianças, então eu já consigo planejar para chegar nesse ponto aí de chegada que a criança perceber que letras são diferentes de números. E isso, no decorrer de todas as habilidades da BNCC, a gente precisa conseguir alinhar as nossas propostas. Então, ela vai facilitar a preparação do plano de aula, a gente vai economizar muito tempo, porque o nosso dia a dia vai ser rápido, porque se torna até automático, né? Quando a gente tem um bom repertório de atividades, de propostas que sejam ativas, que sejam diferenciadas, nossos alunos aprendem mais, aprendem melhor, nós economizamos muito tempo. E vamos melhorar nossa prática, fazendo com que nossos alunos aprendam melhor, e isso será refletido em questões de menos reclamações de gestão, nós conseguiremos aí nos destacar enquanto educadores. E aí, uma dúvida muito comum, né, das pessoas é como surgiu a BNCC. Para quem não sabe, a BNCC, ela está presente na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela fala de uma base nacional curricular que deve estar presente, e a LDB no artigo 26. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a LDB, ela menciona que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que é a educação básica, devem ter base nacional comum a ser contemplada em cada sistema e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, aí dentro desse artigo, nós temos alguns parágrafos mais especificados, mas ela já está prevista na LDB, que é a nossa lei maior em educação, e essa lei é de 1996, né, a LDB, ela tem algumas alterações ao longo do tempo, mas ela já previa que deveria existir uma base curricular nacional e comum que iria completar todo o país. Então, a BNCC ela é uma referência nacional obrigatória, mas ela não é um currículo. O foco desse documento é o protagonismo. Então, são as crianças participantes dos seus processos de aprendizagem, e essa é a prioridade. E o contexto da criação da base e algumas características. Então, para que a gente entenda a BNCC, nós precisamos entender o contexto em que ela foi criada. Então, a base, como eu já falei, ela abrange toda a educação básica, ela é um documento extenso, né, um documento extenso, de 600 páginas, e que ninguém quer, às vezes, pegar lá aquele documento, achar, eu estou com o terceiro ano, então eu estou aqui língua portuguesa terceiro, matemática está longe, e é uma dificuldade para muitas pessoas, e quando a gente entende a base, que apesar de ser um documento técnico, é um documento intuitivo, né, então quando eu leio lá as habilidades, eu consigo ir adequando a minha rotina. E ela abrange toda a educação básica, e o que eu preciso entender, como que ela foi criada, né? Claro, nós sabemos que já existiam algumas leis, inclusive o Plano Nacional de Educação, de 2014, ele também previu que tivéssemos essa base, então em 2015 começamos com a criação da base, é um grupo de especialistas renomados, pesquisadores, um grupo muito potente em educação, começou a trabalhar e fazer consultas públicas, seminários regionais e levar essa discussão da elaboração da base para os estados e para os municípios. E aí, dentro desses elaboradores,
4 deles eram os especialistas em educação infantil, então dos 116 tinham 4. Apesar de ser pouco, 4 em educação infantil, eles eram muito bons. Eu acredito que boa parte conheça, por exemplo, o FOC, ele fala muito sobre a base, e eles participaram aí dessa elaboração. E durante o processo de elaboração da BNCC, né, que ela estava aí baseada já nas diretrizes e também nos PCNs, né, nos parâmetros curriculares, que já eram documentos norteadores aí dos currículos do nosso país. Então, esses especialistas, eles estavam fazendo consultas públicas, buscando participações diversas lá em 2015 e utilizando documentos norteadores que nós já tínhamos. Porém, em 2015, houve uma mudança, né, o impeachment da Dilma, e a equipe que estava elaborando o documento, ela foi substituída por uma nova equipe contratada para terminar o texto da base. Então, durante a base, ela tem aí 4 versões, né? Nós estamos na 4ª versão. Então, de 2015 para 2017, dezembro de 2017, quando a base foi promulgada mesmo, já era a sua 4ª versão. Durante o processo das versões da base, eles enviavam para os municípios, traziam sugestões, mas nós tivemos aí uma mudança de equipe para elaborar o documento. E isso acabou fazendo com que a base tenha alguns pontos meio divergentes durante ela, porque ela tem lá o início de um jeito e durante mudou. Por quê? Porque substituíram por um grupo que era uma ONG, né? É uma ONG chamada Movimento Todos pela Base, que tinha uma ligação com o Movimento Todos pela Educação. Então, aquele grupo de especialistas gabaritados na área da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, que estavam buscando construir um documento de uma forma democrática, passou a ser formulado por um grupo com visões empresariais e privatistas, em meados lá de 2016. E aí, por esse motivo, há algumas ressalvas em relação ao texto da BNCC, em algumas partes dela. Então, pensando nisso, a BNCC ela está subordinada à LDB, que é a nossa lei de educação principal, às diretrizes curriculares nacionais e aos parâmetros curriculares nacionais, e aí sim nós temos a BNCC, que foi construída aí entre 2015 e 2017. E a BNCC não é um currículo, né? Essa também é uma crítica, né, comum que as pessoas fazem. O currículo da minha cidade é melhor, a BNCC é fraca, mas a BNCC não é um currículo, é uma confusão que as pessoas têm. Então, o currículo ele vai pensar nas elaborações para chegar naquelas habilidades, né? Então, se a BNCC é o ponto de chegada, o currículo ele é o caminho também. Então, ela é uma base para a formação e atualização dos currículos em âmbito nacional. Então, o currículo é um guia para nortear o processo educacional, ele determina o caminho que os alunos vão percorrer durante a escola e nele são organizados conteúdos que serão estudados, além de atividades e competências que serão desenvolvidas. E aí, outra pergunta comum, a BNCC é obrigatória? Ela é obrigatória e todo currículo deve se adequar a ela, que deve garantir um mínimo para toda criança em território nacional. Então, a BNCC ela tem aí uma preocupação com a educação integral dos sujeitos. E educação integral não é educação de tempo integral. Educação integral é que eles desenvolvam aí o máximo das suas potencialidades durante o seu desenvolvimento e a sua permanência na escola. E agora nós vamos falar sobre as principais dúvidas sobre a BNCC. O texto aqui, essas questões foram retiradas do site Todos pela Base, mas eu vou falar sobre eles, que é a primeira delas. O que é a BNCC? É a base que determina os conhecimentos que todos os alunos têm o direito de desenvolver ao longo de toda a educação básica. E por que o Brasil adotou uma base? A BNCC ela está prevista na Constituição Federal, na LDB e no Plano Nacional de Educação, de 2014, e ter as aprendizagens definidas que todos deverão ter ao longo da educação básica independe de onde estejam localizados. É uma forma de garantir a equidade, então é garantir que todos aí, a partir das suas diferenças, eles tenham as mesmas oportunidades e em que todos vão aprender o essencial. Além disso, a BNCC dá base que dá mais coerência ao sistema educacional, enquanto formação de professores e materiais didáticos, por exemplo. E a BNCC é obrigatória? Sim,
por ela estar presente na Constituição Federal, que é a nossa lei maior aí do nosso país, e na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que também é a nossa lei principal de educação, ela é obrigatória para a construção de currículos da rede pública e particular. Então, as escolas particulares também precisam se alinhar e se adequar à BNCC. E qual a diferença entre a LDB e as outras diretrizes curriculares? Eu peguei aqui um trecho do site Movimento Todos pela Base, né, que foi a última equipe aí de construção, que diz o seguinte: o Brasil não tinha até hoje um referencial nacional obrigatório com caráter de política de Estado que define o que os estudantes têm direito de aprender e desenvolver na escola. A BNCC é obrigatória e traz competências e habilidades a serem desenvolvidas desde a educação infantil até o ensino médio, considerando as especificidades de cada etapa. Tanto as diretrizes curriculares nacionais quanto os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, serviram como ponto de partida para a elaboração da BNCC, que dá um passo além. Ela explicita quais são as aprendizagens e desenvolvimentos essenciais e comuns, estabelece a educação integral dos estudantes, ou seja, o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e cultural, tem potencial para estruturar e consolidar uma série de outras políticas públicas que podem ajudar a melhorar a qualidade e a equidade da educação nacional. Então, a BNCC, ela é aí um referencial para a elaboração de currículos, de planos, e as escolas públicas, privadas do país todas devem atender, e ela traz aí muitos benefícios para esses planejamentos. E aí, qual é a diferença da BNCC e dos currículos? A BNCC, como já falamos anteriormente, não é um currículo, mas é uma referência obrigatória para a elaboração dos currículos das redes e dos projetos políticos das escolas, que devem considerar os conhecimentos, as competências e as habilidades, incluindo metodologias pedagógicas e contextualizando as aprendizagens a partir da realidade local. E aí, algumas curiosidades sobre a BNCC, que nós estamos falando agora, é a questão de como ela foi construída, né? Como eu falei, ela levou cerca de 3 anos, de uma forma colaborativa, com diversas pesquisas públicas, versões colocadas em consultas e participação de diversas entidades. Onde ler a BNCC? Na internet, nós encontramos o documento na íntegra através do site do MEC, e é possível comprar também a BNCC, de 600 páginas na internet. E outra dúvida comum: quais são as 10 competências gerais da BNCC? Então, a BNCC, ela traz 10 competências gerais, que são um conjunto de aprendizagens propostas pela base para todo o ensino, para toda a educação básica, e elas foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos, e assegurados pelas diretrizes curriculares nacionais, os DCNs, e traduzem o que chamamos de educação integral, que leva em consideração os aspectos intelectual, emocional, corporal, social e cultural. Vale aí só uma aula para ela, para falar sobre essas 10 competências e como elas podem nos ajudar nos nossos planejamentos, principalmente após aí a pandemia, onde nós temos tantas questões de agressividade, a parte da socialização, né? As crianças às vezes estão brigando mais, então trabalhar as competências vão nos ajudar muito. Essas competências, elas estão presentes no início do documento, e a partir delas se define as competências e habilidades específicas de cada área e componente. E a pergunta também comum: a BNCC elimina as disciplinas? Não. Os componentes curriculares estão presentes e organizados por áreas de conhecimento. Então, nós temos a área de linguagens, onde está presente os componentes língua portuguesa, arte e educação física. A área de conhecimento matemática, que temos o componente matemática. A área de conhecimento ciências da natureza, temos ciências humanas, história e geografia, e ensino religioso. Muitas pessoas nem sabem que temos aí o ensino religioso presente na BNCC da educação básica, e dentre uma área de conhecimento, e o componente curricular é ensino religioso. E o ensino religioso, ele já é previsto também pela LDB como obrigatório. Isso não é ensinar religião, né? Muitas pessoas falam que, mas o Estado é laico, como que eu vou... a escola é laica,
Mas a escola laica significa que ela não adota uma religião como principal, mas que ela aceita todas as religiões. Então, o ensino religioso ele vai aí buscar conhecer as diferentes religiões. E nós temos aí as controvérsias da BNCC. Agora sim. Então, algumas pessoas criticam aí a base, né? Mas quem critica não entende, primeiro de tudo, que a base ela é nacional. Então, não dá para a gente esperar que seja um documento complexo ao ponto de que as crianças de todo o país vão precisar aí desenvolver essas habilidades. E aí algumas pessoas criticam o fato de segmentar idades, né, principalmente na educação infantil, que separa aí creche pré-escola, por exemplo, mas nós sabemos que esse é um modelo que já é adotado pelos municípios, né? Na maioria dos casos, temos aí os centros de educação infantil, de 0 a 3 anos, e as escolas de educação infantil com crianças de 4 a 5 anos, então não tem como a gente pensar no currículo para todas as crianças juntas, se as próprias escolas seguem esses modelos. E aí outras pessoas falam sobre a questão da pouca exploração de temas como diversidade humana, que é tão presente na sociedade brasileira, e de gênero, mas a BNCC ela trata sim muitas questões das diferenças, e nós temos principalmente aí nas áreas de ensino religioso, história e geografia também. E a questão também que ela vai buscar as habilidades, e eu que vou planejar a minha aula aí a partir delas, e é super possível. E que, dentre a BNCC, principalmente de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, e principalmente o ciclo de alfabetização, aí primeiro, segundo ano, há pouca referência à literatura infantil e a palavra letramento, por exemplo, não aparece nenhuma vez, no caso da BNCC, principalmente educação infantil. Mas, dentro das habilidades, ela traz aspectos que nós podemos trabalhar e desenvolver, poderia ser mais abrangente? Poderia ter mais sobre isso? Sim, mas ela tem, a mesma coisa que quando perguntam se a BNCC fala de consciência fonológica, ela não usa a palavra consciência fonológica, mas quando eu tenho lá a habilidade do primeiro ano, segmentar palavras em sílabas, né, que no caso é a criança pegar lá o celular e conseguir segmentar oralmente mesmo, celular. Isso é consciência fonológica, não está escrito lá a palavra, mas ela pede essa habilidade. Ou habilidades com rimas, com aliterações, com manipulações de sílabas. Então, a gente não tem a palavra consciência fonológica, mas a gente tem aí essas habilidades de consciência fonológica que precisam ser desenvolvidas, e é por isso que a gente precisa conhecer o documento para entender isso. E a tentativa da padronização curricular, mas o objetivo é justamente que as crianças que estejam lá no Nordeste, elas vão estar aprendendo letra cursiva aos 3 anos, as crianças do Sul não, elas vão começar o processo de alfabetização lá no primeiro, para que não haja essa diferença em lugares do país, para que a gente tente aí buscar uma linha onde todos estejam aprendendo e tendo as mesmas aprendizagens garantidas. E aí tem esse trecho, né, que é muito interessante da gente falar aqui, na condição de principal norma editada pelo MEC, não podemos deixar de considerar a importância da BNCC na medida em que reconhecemos a necessidade de se pensar em garantias de direitos à educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos do nosso país, de acordo com o discurso oficial veiculado nos documentos norteadores do processo de construção e implementação da base. Essa é uma tendência internacional entre países que se propuseram a reformar a educação no intuito de se buscar mais qualidade com equidade. Então, isso acaba refutando até um pouquinho a questão das controvérsias. E qual é a estrutura da base, né? A base nacional curricular comum, ela tem as competências gerais do ensino fundamental, então ela tem primeiro as 10 competências, né, da BNCC no início, para todos, depois ela tem as competências gerais do ensino fundamental, né, no caso a gente está falando aqui de ensino fundamental, então eu tenho as áreas de conhecimento, né, que é língua portuguesa, matemática, ciências humanas, aí eu tenho as competências específicas de cada área, então eu tenho lá, a competência da área de conhecimento e linguagens, e aí a competência específica de cada área,
E depois eu tenho as competências dos componentes curriculares. Então, eu tenho as competências de língua portuguesa, de artes, de educação física. E dentro ali daquele quadro de habilidades, estão divididas entre unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. E aí, as áreas de conhecimento, como eu já falei, nós temos as linguagens, língua portuguesa, arte e educação física, matemática, que é matemática, ciências da natureza, que é ciências, ciências humanas, que é história e geografia, ensino religioso, que é ensino religioso. E aí, na unidade temática, o que é a unidade temática? É o tema. Então, por exemplo, em ciências, vida e evolução, é a unidade temática. E aí, o objeto de conhecimento é o corpo humano. Tem o corpo humano e tem o respeito à diversidade, dentro dessa unidade temática. E aí tem as habilidades que temos aí a unidade temática, o objeto de conhecimento, por exemplo, vida e evolução, corpo humano. Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Essa é uma habilidade do EF 01CI02, que é ensino fundamental, 01 primeiro ano, CI ciências, e os números, o último par de números é a sequência mesmo, né? Que ela não segue nenhuma hierarquia. Então, as habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas nos diferentes contextos escolares. E aí, eu tenho os códigos, né, de habilidades, que as pessoas confundem bastante também. Então, no caso do EF 06HI 14, EF Ensino Fundamental, 06 sexto ano, HI História e 14 é a sequência. O primeiro par de letras indica a etapa, né? Então, EF Ensino Fundamental, EI Educação Infantil. Se eu bater o olho lá num código de habilidade, eu já vou perceber. 06, né, no caso desse exemplo. O primeiro par de números indica o ano, 01 a 09, no caso do ensino fundamental, né, que se refere à habilidade. Então, eu tenho aí, quando eu olho lá, EF, eu sei que é ensino fundamental, 01 é primeiro ano. Se tiver um 5, é primeiro ao quinto ano, tem algumas habilidades. Tem habilidades de primeiro e segundo ano. Então, se tiver um 2, é primeiro e segundo ano. Agora, 01, 02, 03, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E aí, outro par de letras é o componente curricular. Então, nós temos língua portuguesa, né? LP, arte AR, ciência CI, EF Educação Física, ER Ensino Religioso, GE Geografia, HI História, LI Língua Inglesa, que no caso é para sexto a nono ano, não abrange o ensino fundamental 1, nós não temos, e o MA Matemática. E aí o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou bloco de anos. Não é uma hierarquia, eu não preciso ensinar nessa ordem, né? A gente vai desenvolvendo. Tem uma atividade, às vezes, que vai abranger várias atividades, várias habilidades. Então, a gente consegue fazer essa separação. E aí, como utilizar a BNCC na prática? Eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente conseguir verificar. É esse aqui mesmo. Então, eu tenho aqui a base aberta aqui na internet mesmo. E eu deixei aqui marcada a habilidade EF15LP04, que é uma habilidade de ensino fundamental, 15 do primeiro ao quinto ano, LP de língua portuguesa. É a quarta habilidade aqui. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivo-gráficos visuais em textos multissemióticos. Quando a gente lê essa habilidade, eu consigo já pensar numa atividade para ela? Será que eu já consigo pensar em propostas para essa habilidade? Porque essa é uma dúvida muito comum dos professores, né? Quando eu chego lá na habilidade, como que eu posso planejar uma aula para ela? Então, agora eu vou dar aqui algumas sugestões para que a gente possa pensar em atividades adequadas para essa habilidade. Eu vou abrir aqui as sugestões. Eu não vou pegar da internet, tá? Eu vou falar mesmo, que eu acho que fica muito mais adequado. Então, eu tenho aqui. Como que eu posso trabalhar aí com essa habilidade? E por isso que é tão importante a gente conhecer a BNCC. Então, utilizar infográficos para passar informações
e questionar informações a partir delas. Então, eu posso pegar imagens, né, e explorar com as crianças essas imagens. Por exemplo, o crescimento, né, de uma planta. Atividades de interpretação a partir de tirinhas e histórias em quadrinho. Então, eu pegar lá uma tirinha da Turma da Mônica ou de algum outro quadrinho e eu vou explorar com a criança a interpretação dessa história. Então, isso está dentro aí do objeto de conhecimento, estratégias de leitura. É super importante. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar duas imagens para comparar e identificar informações. Então, eu pego lá 2 insetos e eu peço para que as crianças percebam as diferenças entre eles. É outra forma de trabalhar com essa habilidade. Outra possibilidade é oferecer exploração de poemas visuais. Nós temos aí alguns poemas visuais, como o Navio, o Chá, do Sérgio Caparelli, e eu consigo trabalhar aí com a exploração desses poemas visuais e observar expressões de personagens e descrever essas imagens. Então, eu consigo trabalhar a habilidade EF15LP04, que é identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais em textos multissemióticos. Então, a criança, ela conseguir ler imagens e interpretar textos a partir dessas imagens ou comparações. E aí, como que você pode usar a BNCC ao seu favor? Como a BNCC pode contribuir para o processo de alfabetização dos alunos? Então, quando eu conheço essas habilidades, né, quando eu sei quais habilidades minhas crianças precisam, no caso, segmentar palavras oralmente, fazer essas leituras e interpretações de imagens, conhecer a diferença entre sílabas e sons, manipular os diferentes sons também, ela vai me ajudar, porque eu consigo planejar de acordo com aquilo. E como ela vai ajudar em concursos públicos? É muito comum que caiam questões sobre a BNCC, porque ela é um documento novo, que está em alta, então a gente precisa conhecer. E o principal, capacitar o professor. Ser um professor seguro, que sabe, ele vai pegar um 4º ano, ele sabe o que fazer, ele consegue planejar sua aula de história, de geografia, de matemática, com muito mais facilidade e rapidez. Então, eu quero te ajudar a aprender como se tornar um educador muito mais completo e seguro, né, que está aí utilizando a nossa base nacional. E como que você vai conseguir planejar suas aulas sem maiores dificuldades? Conhecendo a base, entendendo, sabendo as habilidades que ela pede, sabendo a separação dela. Então, eu quero te apresentar um caminho completo para que você domine a BNCC, utilize ela a seu favor, seja para você ter bons resultados com as suas crianças, seja para conseguir aí um emprego ou uma mudança, e eu quero te ajudar a aprender um passo a passo para planejar suas aulas. Você vai descobrir como ter mais tempo livre no seu dia a dia, vai facilitar a sua vida, conseguir melhores oportunidades. Então, quando eu tenho aí toda a BNCC, quando eu sei que atividades eu trabalho aí para cada código, é muito mais rápido, nem todo mundo tem tempo de ficar buscando, planejando coisas muito elaboradas, então a gente precisa ter os nossos conhecimentos que garantam essa possibilidade. E aí você vai deixar de ficar procurando materiais na internet, né? A gente às vezes procura materiais que não têm qualidade, nós procuramos materiais que são engessados. Se você acha que a BNCC é muito difícil de ser compreendida, eu também já passei por isso, eu achava confusa, complexa, não entendia essa estrutura da base, e também nós às vezes vemos atividades que não fazem sentido para a realidade da nossa sala de aula, e a gente precisa conseguir adequar isso, senão nós vamos formando aí lacunas nas aprendizagens das nossas crianças, e elas vão cada vez continuando com as dificuldades e deixamos aí muitas defasagens. E para você que leciona para crianças em níveis diferentes, então nós temos crianças aí que estão com muitas dificuldades, outras estão mais avançadas, então eu preciso planejar para todos, e aquele sentimento de frustração e estresse na hora de planejar a aula. Eu não consigo adequar para as crianças nos diferentes níveis, como que eu faço isso? E a solução? Você precisa de um caminho completo, um passo a passo de planejamento de aulas para todas as turmas do ensino fundamental 1, para nunca mais ter que se preocupar com esses problemas que eu citei. Então, você vai ter rapidez, planejar bons planos de aula que vão te auxiliar, que vão nortear e facilitar. Você vai planejar aulas com agilidade, vai ter tempo mais livre,
vai estar mais preparadas para as questões de concurso ou para planos de aula que você precisar desenvolver aí numa seleção de emprego. E eu vou te entregar um passo a passo completo e organizado, com começo, meio e fim, para você sair montando o seu plano de aula sem se frustrar. Você vai conseguir fazer isso de uma forma muito rápida, né? Como eu mostrei aqui, conhecendo a habilidade, você já vai sabendo adequar, porque a gente amplia o nosso repertório e isso facilita a nossa vida. E qualquer pessoa pode aplicar esse processo com qualquer turma do Fundamental 1. Então, na minha trajetória, né, para chegar até aqui, eu tenho 13 anos trabalhando na área de educação, tanto a educação infantil quanto os anos iniciais. Hoje eu estou atuando na coordenação pedagógica, eu sou concursada nesse cargo, né, de gestão, nem todos os lugares têm concursos para gestão, mas no caso da Prefeitura de São Paulo, que é onde eu trabalho, eu atuo efetiva, e há muito tempo, né, eu usei a BNCC ao meu favor para planejar minhas aulas com mais tranquilidade, e eu também passei muitas horas estudando as mais de 600 páginas da BNCC para que eu pudesse trazer todo esse conteúdo para vocês, para que vocês não precisem baixar ou comprar 600 páginas de um documento para ficar estudando, separando o que é útil para você, o que não é. Então, eu trouxe de uma forma tudo muito mais simplificada e eu já ajudei centenas de professoras a melhorarem suas práticas pedagógicas e terem mais resultados com seus alunos. Porque quando a gente sabe o que a gente faz, quando a gente tem aí uma boa base de metodologias ativas, a gente consegue que eles aprendam melhor, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo. E para quem é e para quem não é esse material? É para professores do ensino fundamental 1, né, de 1º ao 5º ano, que querem o passo a passo completo e organizado para planejar as aulas, conhecendo esse documento tão importante. Não é para professores que não estão comprometidos em seguir o passo a passo e serem mais eficientes, mais efetivos e mais completos. Então, seja muito bem-vinda à formação de BNCC, que vai te ajudar a planejar a aula sem dificuldades, um passo a passo com começo, meio e fim, onde eu vou explicar todo o documento para você em 7 módulos. Então, cada aula é um tópico da BNCC do ensino fundamental, isso já está separadinho aí para você, e temos também partes mais práticas. Pode. Então, nós temos o módulo 1, que é a introdução à BNCC, o 2, que é as áreas de linguagem, o módulo 3, a área de educação física, o módulo 4, área de matemática, o módulo 5, área de ciências da natureza, o 6, área de ciências humanas, e dentro deles tem as aulas, né, falando sobre esses componentes curriculares, como eles são falados na BNCC, e o módulo 7, a área de ensino religioso. E qual o valor do investimento, né, para que você tenha tudo isso, essas aulas que falam sobre o documento já separadinhas aí do ensino fundamental, anos iniciais, com também os materiais complementares que eu já vou falar sobre eles. Quanto será que vale tudo isso? O valor do investimento é 12 vezes de R$ 69,60 ou R$ 697 à vista, pagamento à vista no boleto Pix ou parcelado no cartão, mas eu tenho uma oferta especial para essa turma da formação, que é um valor com R$ 200 de desconto, então sai por apenas 12 vezes de R$ 49,69, né, o valor de uma pizza aí do mês, ou R$ 497 à vista, no boleto ou Pix, ou parcelado no cartão de crédito. E você também vai receber, né, então eu tenho aulas aí que vão me nortear, vão falar do documento, aulas mais técnicas, que falam do que o documento diz sobre cada área aí do ensino fundamental, anos iniciais, mas eu tenho um banco de atividades catalogadas por código da BNCC, ou seja, como eu fiz esse exemplo aqui do código, dentro de cada código, que atividades eu posso desenvolver? Então, se eu tenho uma escola que exige que eu trabalhe ou que eu coloque nos meus planos de aula o código, eu já tenho lá várias sugestões de atividades para cada um dos códigos, são muito extensos. Um bônus especial, que é a imersão turma sob controle, onde eu trouxe várias formas e várias sugestões a gente conseguir fazer com que nossos alunos melhorem questões de disciplina e também que eles consigam aprender muito mais e melhor, e também planos de aula completo para todas as disciplinas do ensino fundamental 1. Então, eu vou ter plano de aula de língua portuguesa, história, geografia, ciências, todos os planos de 1º ano, de 2º ano, de 3º, um de cada um, mas é muita coisa e vai te ajudar a ter o repertório para criar os seus
principalmente com o banco de atividades catalogadas. E você vai receber a formação completa de BNCC para ensino fundamental 1, mais esses bônus, né, todos esses materiais que vão facilitar a sua prática e o seu planejamento, com direito a R$ 200 de desconto para essa turma, se você adquirir agora mesmo. Em breve, as inscrições e essa condição única estarão encerradas, nós teremos turmas fechadas, então você precisa aproveitar agora para entrar nessa turma. E essa é a hora de transformar de vez a sua prática pedagógica, se tornar uma educadora muito mais completa e segura com os conhecimentos da BNCC. Então, eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Esse é o intensivão de BNCC, onde nós pudemos desdobrar e entender mais sobre esse documento tão importante para a nossa prática, que vai facilitar a nossa vida. E qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Também tem uma equipe de suporte que pode te auxiliar. E eu agradeço muito por ter assistido até aqui. Tchau! Então, eu tô passando aqui para te lembrar que as inscrições estarão abertas por pouquíssimo tempo, apenas 48 horas, e nesse curso eu vou te ensinar o que é a BNCC, o que diz o documento. Nós temos aulas sobre cada tópico da BNCC do ensino fundamental 1, né, que são os anos iniciais do ensino fundamental. Então, cada tópico é uma aula para você conhecer o documento, para você adquirir uma base que vai te ajudar a montar os seus planos de aula. E aí nós teremos também materiais em PDF que são muito práticos, catálogo com sugestões de atividades para cada habilidade da BNCC, plano de aula de todos os componentes curriculares do primeiro ao quinto ano e também aulas práticas onde eu vou te ensinar a fazer um plano de aula alinhado à BNCC, a montar uma rotina semanal, falando sobre práticas de linguagem. Então, é a hora de você aprender e a receber mesmo passo a passo que vai te auxiliar nos seus planos de aula e conhecer esse documento tão importante para nós da área da educação. Então, compra a formação, clica no QR Code no canto da tela ou pelo link no meu Instagram, entra lá na live para tirar suas dúvidas e eu vejo você na formação de BNCC.